filme é O Caso dos Irmãos Navas, que foi apreendido no Paraná, né? E foi um inferno para a gente conseguir liberar aquele filme 2 anos depois, né? Você tem um registro muito bonito no seu livro, que é que a gente conseguiu que a justiça declarasse inconstitucional apreender filmes no circuito cineclubista que não tinha fins comerciais. Acho que foi em 1980 isso. 81. Eu entrei no cineclubismo em 79 e vim na minha primeira jornada aqui em Brasília, em 1980. Foi a primeira jornada que eu vim, e foi muito interessante. Eu entrei numa chapa, caí de gaiato no navio, entrei numa chapa, fui diretor de relações institucionais do CNC de 80 a 82 e de 82 até 84. Né? E nesse período, o cineclubismo tinha muito debate de conjuntura e era muito temático, mas se falava muito pouco da linguagem de cinema, né? Tanto que eu fiquei 15 anos no cineclubismo sem saber pegar numa câmera exatamente como ela funcionava, como se fazia um roteiro. A gente conseguia, quando algum cineclubista ia para a produção, normalmente porque a família também tinha um bom dinheiro, punha no cara ou na cara, e vamos que vamos. Não era fácil fazer cinema, era um custo muito caro, alugar as máquinas de filmagem, né, as câmeras, depois ter que revelar, fazer a edição, que não era edição, era montagem, como se falava, né, e depois de tudo você tinha que fazer uma cópia, várias cópias para ela poder... É um custo imenso. Sem patrocínio isso era muito difícil. O movimento cineclubista nessa época se pautou um pouco pela população de renda menor estar participando do movimento, que era uma coisa que até 1970 e poucos não era uma coisa normal, era uma classe média vendo os filmes e conversando sobre filmes, tá? A partir de 74 isso mudou, né? E o movimento mudou junto, né? Começou a ter posturas políticas, se posicionando, sendo apreendido. A Dinafilme teve uma invasão da Polícia Federal, que a gente teve que descer filme pela janela para ir para o lugar de baixo, para não perder uma parte grande do seu acervo, né? Foi uma década difícil, tá? Que a partir de 85 ficou mais tranquilo. A gente perdeu um pouco o foco, porque os partidos puderam se reorganizar, puderam ter diretórios acadêmicos de novo, então o pessoal da área mais política foi saindo. E desse jeito o cineclubismo foi começando a ficar mais arrefecido, apareceu um pouco do videocassete caseiro, as pessoas poderiam ver filmes que não viam no cinema em casa. Antes era só no cineclube. Você queria ver Casablanca, você tinha que ir para o cineclube. Você queria ver o cinema italiano, Roberto Rossellini, tinha que ir para o cineclube. O cinema comercial não revisitava nada, não tinha esse interesse, e ele vivia para o lucro e tal, não tem nada contra ele, mas veio para isso, e não para repor imagem de cinema, colocar filmes nacionais em cartaz, né, que não iam para a TV, né, com exceção da Atlântida. Fora isso, pouca coisa ia para a TV na época. Então, esse movimento com o videocassete, com a reforma política e tal, foi se arrefecendo, e até 1991, 92 ele foi se acalmando e ficou hibernado por 10 anos até 2000 e pouco. Né? Existia atividade, mas não era mais uma atividade daquele jeito. Muito bem. Refeito isso, em 2002 começou a discussão de reorganizar o movimento, e novamente Brasília foi a sede da primeira jornada pós-desorganização do movimento. Então foi em 84, foi aqui em Brasília, eu estive presente, fiz parte da organização, e já levei um susto com o perfil
dos cineclubes que vinham. Antes, comunidades, secundaristas, universitários, sindicalistas. Hoje, comunidades, universitários, poucos secundaristas, apesar da escola passar filme, e a associação cultural, muitas associações culturais, pontos de cultura, entre outros, começaram a se organizar, e uma coisa nova, que era grupos produtores de cinema que queriam exibir seu filme. Aí exibia o seu, exibia de alguém que conhecia, trazia, e começou uma certa organização disso daí, que não queria exatamente ser um exibidor do filme, ser um educador na linguagem cinematográfica, mas queria exibir a sua produção. Também começou a acontecer exibições em espaços públicos, centros culturais, museus, bibliotecas, muito mais organizadamente a partir dos anos 2000. Três coisas importantes nessa volta do cinema foi a produção já existente, que a gente fazia filme com máquina de videocassete, de filmagem tal, e fazia uma edição em casa mesmo, com 2 vídeos, e aí ia uma difusão, uma tentativa de preservar a memória revisitando temáticas, ciclos do cinema, com mais frequência, o estudo da linguagem, o acesso à universidade maior para o estudo da linguagem, acesso à filmagem com menor custo, e hoje com um custo bem menor ainda. Qualquer um consegue fazer seu filme e colocar no YouTube e ele vai ser visto. E às vezes até com sucesso. Mas perde-se um pouco, fica a relação eu e a telinha. Não mais um grupo com uma tela e trocando ideias, que é o fundamento do cineclube. É produzir. Sim, hoje o cineclube que não produz, ele está tolhindo uma parte dele. E hoje ele consegue fazer a resistência como? Na minha opinião, encerrando a minha fala, porque eu acho que já temos 20 minutos, ele tem o maior conhecimento da linguagem, ele continua debatendo a conjuntura, e ele tem a resistência democrática, não via, Gilvan, com a sua organização interna. Ele tem como princípio discutir a programação dele com a população. Ele tem como princípio ter uma regularidade, ter um compromisso com o cinema e com a população a quem ele se destina. Ele tem como proposta inicial o debate conjuntural da política nacional grande, no estado, na cidade, no seu bairro. E ele também brilhantemente se apropria da linguagem para ter sua manifestação artística garantida. Então, assim, hoje eu vejo que o cineclubismo consegue fazer uma resistência democrática. Não consegue, infelizmente, enquanto movimento. Apesar de ser presidente do Conselho Nacional de Cineclubes, temos uma dificuldade grande da gente se reunir num país com as dimensões continentais, sem o apoio do Estado. Então, a gente tem dificuldade de fazer movimento. Porém, estamos fazendo. A gente se organiza desde listas de WhatsApp, listas de e-mail, grupos de Skype, e assim a gente vai indo e tentando se manifestar em relação à garantia da democracia no país, que é um pilar da nossa vida, e a gente está sentindo hoje esse pilar está balançado. Eu acho que é isso.
tarde a todas, todos. Bom, é prático que a gente comece agradecendo por estar aqui, né? Então, a Flávia foi gentilíssima assim, me convidar. Fazem 2 dias que eu estou viajando pelo Brasil para chegar aqui. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul. Quase essas dimensões continentais do Brasil tem essas. É uma viagem para a Europa. O tempo. Não é quase. Mas agradeço muito o convite, conhecer essas experiências, reencontrar o Eduardo, cineclubista de longa data, e falar um pouco de um tema que seria cômico se não fosse trágico. Porque quando eu falei que eu sou professor da Universidade Federal de Santa Maria, que fica no centro do estado, é o 2º maior contingente militar do país, perto do Rio de Janeiro. E também é um polo universitário do sul do Brasil. São 300 mil habitantes, mais ou menos 100 mil pessoas envolvidas com o ensino superior. Eu gosto de assustar tanto, o resto é merigo. Entre as armas e o saber, lá vivemos. Lá tem resistência. Eu não, propriamente, que eu moro um pouco acima. Tem uma cidade que fica em cima da montanha mesmo. Que o Eduardo estava me zoando que só no Brasil, que uma cidade com 2 mil habitantes pode ser emancipada. Mas eu moro em Silveira Martins, a gente mantém o cineclube, que é o Abelim nas Nuvens. Temos um título que é único no cineclubismo mundial, porque conversei isso com o Claudino, que foi presidente da Federação Internacional da Federação Internacional de Cineclubes, mais o Julio, que é da Federação da Catalunha, mais o Galo, que é lá da Federação Mexicana de Cineclubes. Nós já levamos mais de 2.500 pessoas para assistir filmes no nosso cineclube. Significa que toda a população já foi assistir filmes no cineclube. Toda a população. Você arrumou mais 500, além dos 2.000. Sim, alguns são teimosos, mas mais de uma vez. E a gente usa isso para divulgar, né? Imagina toda a população do Brasil cantar de cineclube. Claro que ele não fala que a cidade tem só 2 mil habitantes. E o cineclube existe há já 8 anos lá. E mantemos com sessões periódicas. Eu também coordeno o cineclube dentro da Universidade Federal de Santa Maria, que chama Cineclube da Boca. Que, na verdade, Santa Maria chama Boca. Talvez para um carioca isso soe estranho, né? Mas Santa Maria chama Santa Maria da Boca do Monte, né? Porque ela fica na boca do monte, efetivamente. Então tem essa relação. E quando eu falava para o grupo que eu dialogo, que viria para cá para discutir cineclubismo e resistência, ninguém associou com o período da ditadura civil-militar. As pessoas relacionam a resistência e a luta pela democracia com hoje. Eu diria que é trágico e cômico ao mesmo tempo, porque eu estudei, a Flávia mencionou, e fiz toda a minha formação, mestrado, doutorado e pós-doutorado em História, tentando entender o meu tempo. E a verdade falou algo que eu trabalho com alunos muito jovens, mesmo na Universidade de São João. Esse é o dilema do professor. Eu estou ficando velho a cada dia e meus alunos são cada vez mais jovens. Cada semestre ingressam. Eu tenho alunos de 16 anos. 16 anos. O que ele está fazendo aqui? Está lá. Quando algum aluno meu de 16 anos disse, professor Gilvan, mim já é um calmo. Professor Gilvan, no seu tempo era assim? Eu olho entre o espantado, o triste e o raivoso, porque meu tempo é hoje mesmo. Eu não deixei de existir porque eu nasci em 73, né? Eu não vivo como eu vivi em 73, sabe? Eu não sou analógico no sentido de ter televisão que troca os canais ali, que bota bombril. Quando você chegar no ônibus e alguém te der um lugar, aí você vai cair a ficha. Bom, mas o meu tempo é hoje. E eu fui fazer história, estudar história, né? Fazer história meio presunçoso, mas estudar história para entender o tempo que eu vivi. Mas fazemos história. Tentamos, né? Todos fazemos, alguns com um impacto um pouquinho maior. Mas para entender meu tempo. E achava que questões de ditadura, democracia, autoritarismo, fascismo, intolerância estavam localizados no passado recente do Brasil. Era meu objeto de estudo. Qual é a minha surpresa que hoje estamos debatendo temas similares. Mais graves ainda, porque nós vivemos
subtraímos aí 40, 50 anos, nós temos uma conjuntura de difícil acesso à informação, não só pela censura, mas por questões de tecnologia mesmo. Tipo, grande parte da população brasileira era analfabeta ou analfabeto funcional. Eu vivi excluída historicamente do processo. A história do Brasil é pautada pela exclusão, construída no latifúndio, no trabalho escravo e na monocultura. Nós abolimos a escravidão há 100 anos atrás. O que me surpreende é hoje, com todo o acesso à informação, ao conhecimento, nós ainda estamos discutindo questões ligadas à tolerância, preconceito, xenofobia, racismo. Na Universidade Federal de Santa Maria temos uma discussão constante sobre cotas. Eu acho estranho, que são ações afirmativas. Se questiona por quê cotas? Por quê? É um compromisso, um débito que o passado não resolveu. Então me surpreende muito e me deixa triste que isso já não seja objeto de estudo e é o meu cotidiano. Eu tenho uma filha de 13 anos e lá que ela nasceu todo mundo dizia, tá, você tem que se preocupar com o futuro dela. Eu estou me preocupando com o meu presente, né? Antes de me preocupar com o futuro dela, eu tenho que saber como é que eu vou continuar existindo. Então esse é o motivo que me fez não só analisar as questões ligadas à democracia, à resistência, ao autoritarismo, mas ligado à minha vida interiorana, lá de 3 de Maio, no noroeste do estado, porque na minha geração dos anos 70, entretenimento era ir ao cinema. Era ir ao cinema. Nós não íamos assistir filmes, nós íamos ao cinema. Era um ritual, né? Com as suas distinções etárias, não é? Porque eram filmes inacessíveis, a censura ou funcionava pelo porteiro ou pelos pais, mas a gente, né, não tinha acesso a alguns filmes. Mas essa era a noção de entretenimento. Então o cinema marcou todo o meu processo de construção enquanto sujeito, né? E eu acompanhei todo o fechamento do que nós chamamos de cinemas de calçada, que se transformaram pela especulação imobiliária, que talvez seja uma das faces mais cruéis do capitalismo, que padroniza os espaços urbanos de uma forma assustadora, ou se tornaram objetos dessa especulação para a construção de prédios, se tornaram igrejas neopentecostais. E essa destruição desse patrimônio material e imaterial é que foi cada vez mais me levando para entrar em contato com os cineclubes, que era o espaço que sobrava. Talvez essas crises dos 40, né, eu me preocupo muito com a memória, que eu trabalho, né? E penso que envelhecer, o problema do tempo passado é o tempo que passa, mas é perda de referências. A perda de referências é que me incomoda, e por isso que eu faço questão de estudar e tentar discutir políticas de preservação, materiais e imateriais. E a destruição dos cinemas foi um choque, grande parte da minha geração. Eu não tenho mais nem a referência para dizer para minha filha onde era que eu ia assistir filmes, porque acabou, né? Virou um prédio de 10 andares. E isso sucedeu em todas as cidades pequenas até as maiores. Hoje nós temos no Brasil mais ou menos umas 3.800, 4.000 salas de cinema. Grande parte, eu diria que 99% localizadas em shopping ou espaços comerciais. E com uma oferta de conteúdo audiovisual padronizado, que fruto de uma grande indústria de distribuição e produção de cinema e conteúdo audiovisual. Então padronizou isso. Nós não assistimos, não nos vemos no cinema, porque o cinema não produz para pessoas como nós. É um produto para ser consumido. O cineclube que vai garantir isso. Só o cineclube garante isso. Porque tem a permanência. Quando o Eduardo falava do cineclube, muita gente tá, mas o cineclube parte do estereótipo, né? É um grupo de cinéfilos que intelectualizados, naquele estilo meio francês, com uma bolha, tomando um bom vinho, fumando charutos cubanos, né? Sentados numa sala confortável, né? tudo meio Rubens Edolfo Filho, né? Falando e tal, por meia dúzia de anos. Um exemplo de crítico de cinema, né? Pessoas altamente que assistem aqueles filmes que ninguém viu, não tem nada mais. Eu estou no festival de cinema e eu gosto da desglamorização dos ofícios, tanto da docência, do professor universitário, quanto do cineasta, né? E às vezes tem os estereótipos carregados, está numa roda de conversa, que vai dar a tua opinião de boteco, né? O último filme do Tarantino, alguém disse,
você não viu o filme fulano de tal, que tem 12 cópias, 11 perdidas. Uma foi achada na Sibéria, exibida para 3 pessoas, era um deles. É o melhor filme de todos. Porque a construção do filme, a montagem, o filme tem 16 horas. Essa ideia da cinefilia clássica, como o Eduardo falou, foi se perdendo ao longo do tempo. Tem 2 pesquisadores, e antes de falar dos 2 pesquisadores, eu iniciei errado, porque era para iniciar com 2 homenagens. Uma do Geraldo Moraes, que faleceu esse ano, santamariense, né, e que... o Santa Maria, pode te ver, né? Está dizendo que só sai autoritário para lá. Você vai gostar de ver esse material, porque a biofilmografia que eu fiz dele. Ah, que maravilha! E houve um choque que no Festival de Cinema de Gramado foram meio a Oscar, né, foram apresentados as pessoas importantes do cinema brasileiro que nos deixaram, ele não foi citado. Ele foi só depois que foi esquecido. Porque nos chocou. E outro que para nós cineclubistas é muito caro, Jorge Conceição, que era presidente do Conselho Nacional de Cineclube Brasileiro, antecedeu a gestão do Eduardo e que faleceu na quarta-feira agora, dia 20 de setembro. E foi um baque para todos nós, porque era um militante não só do cineclubismo, mas da cultura, militante pela causa da identidade afrodescendente, assim, uma pessoa fantástica. Eu tive o prazer de conhecer. Feito essas 2 ressalvas, né? E esses 2 lembretes que eu acho fundamental. Eu volto a dizer que a minha preocupação com memória passa por isso também. Temos uma memória rasteira. Eu, quando falo sobre golpe de 1964 com os meus alunos, é como se eu estivesse falando do Neolítico. Quando eu falo em AI-5 para os meus alunos, é como se eu estivesse falando da chegada das caravelas. Falo em tortura, mas isso aconteceu na ditadura, isso é coisa de militar, ou de polícia, aqueles clássicos da civil, né? Eu andando numa caravan, numa veraneio, óculos escuros, aí, como se a tortura tivesse cessado, né, nos anos 60 e tal, mas falar disso é como se eu falasse no passado muito distante. Então, sempre relembrar, até a comissão, na verdade, fez questão de levar a máscara, né, lembrar para que não se repita, é fundamental, e lembrar para que não se esqueça também, né, porque quem é lembrado não morreu, não morre. Minha preocupação da memória é passar disso. Quando eu entrei no cineclubismo, há muito tempo atrás, e quando os cinemas fecham, a ideia da produção, da fruição privada do audiovisual, ela também era inacessível para as classes trabalhadoras. Tem um videocassete, teve Betamax, depois o VHS, a gente se reunia para ver alguns filmes e tal, e nas cidades do interior a distribuição sempre foi controlada por grandes empresas. Então a diversidade da produção cultural, audiovisual, era mínima. Assim, nós vimos os filmes que eram possíveis. Era o Cineclube que possibilitou isso. Mas não é uma coisa nova. Tem 2 pesquisadores que eu faço questão de citar. O Luiz Felipe Mundim, que é aqui de Goiânia, que fez um mestrado, doutorado na URGS, em Porto Alegre, mas um sanduíche na Sorbonne, em Paris. Eu não sei se ele é de lá. Nós fomos Goiás. Goiás, deve ter. Brasileiro. Está aqui no Centro-Oeste. Centro-Oeste. Está no Centro-Oeste. Por ali. Quando me liga. E o Felipe Macedo, né? E eles pesquisaram uma experiência de uma cooperativa anarquista do início do século XX na França, chamada Cinema do Povo, que tinha como lema, que é o lema dos cineclubes que eu participo, que é divertir, instruir e emancipar. Divertir, cinema é isso. Instruir, como forma de acessar que as pessoas possam, através do conteúdo audiovisual, por isso que é tão importante o audiovisual nas escolas, e emancipar, usar como ferramenta de luta. Isso está no princípio das atividades cineclubistas. Isso foi apropriado por várias outras organizações, a própria Igreja Católica usou o cinema muito para politizar e doutrinar os seus séculos. O nazismo usou muito isso, né? É bom lembrar que até os anos 70 o cinema era o grande meio de formação de mentes no mundo ocidental. No mundo. O cinema influenciava decisivamente na vida das pessoas, na construção de estereótipos, na formação de padrões a serem consumidos e tal. A imagem do rebelde é fruto do cinema.
A imagem do homem másculo, fumado e tal, é fruto do cinema. A ideia que nos naturalizou a mortandade de indígenas é fruto do cinema. Nos filmes clássicos de Far West, que no Brasil virou Far West, né? Onde se matava índio, se viu o índio como uma personificação do mal, e nós comprávamos a ideia, assistimos aquilo como natural, se levando ao desenvolvimento. O cinema era um grande formador, não só de plateia, de opinião e de modos de viver e consumir. Até os anos 70 foi isso. No Brasil se estendeu um pouco mais, porque as grandes bilheterias, o Dona Flor e seus dois maridos, era a maior bilheteria até uns tempos atrás, é um filme dos anos 80. Então o cinema se tornou esse... Exato. Porque as pessoas iam ao cinema. Hoje, como as salas são pequenas, no shopping, não se tem ideia da dimensão que era o cinema. 500 lugares. Eu não estou exagerando, assim, com sessões das cidades do interior, 500 era um número razoável, né? São Paulo era 700, 800 lugares no mínimo. Exato. E sessões contínuas. Mais de 1.600 lugares. E sessões diárias contínuas em vários horários, assim, nas matinês, até os filmes tarde da noite. Para se contrapor a isso, o cineclubismo começa a formar como alternativa, mas não para formar plateias. O cineclube é a organização do público. Esse é o fundamental do cineclube. O cineclube passa a se desenvolver a partir dessas relações. O Eduardo já historiou um pouco como o cineclube ele se desenvolve e tem os seus altos e baixos, porque temos que fazer uma distinção entre a prática cineclubista, as pessoas que se reúnem, não só para exibir filmes, porque quem faz isso, e faz até com melhores condições, são mostras, festivais, porque tem maior estrutura, maior investimento. A prática cineclubista, ela sempre foi voltada por quase espontaneísmo, né? Nós temos uma máxima no Rio Grande do Sul que sempre que uma sessão cineclubista é organizada e algo pode dar errado, vai dar errado. Né? Nosso material é fita crepe, e clipes e cabos alternativos. Né? Agora, com as novas tecnologias de distribuição de conteúdo, tu tem um filme no pendrive. Mas um tempo atrás a gente usava fitas, né? E nós achávamos isso muito bom, porque antes era um bitola 16mm que tinha que levar. Vocês imaginam que era montar uma sessão, né? Tu tinha que ter um projetor que era pesadíssimo. Tu tinha que ter acesso ao filme. Sem falar na repressão, da hora da fuga tem que levar tudo isso e tal. Sem falar quando o filme chegava, tem que ser rebobinado de cabeça para baixo, tem que parar a sessão no meio. Ou quando rebentava e tal. Como o VHS, nós tínhamos outro problema que era rebobinar a fita também, quando ela não enrolava no cabeçote. Isso pode parecer conversa de Jurássico mesmo, né? Mas Eduardo, os caras não sabem o que é o VHS. Não, mas eu acho que o DVD era... Depois tinha o DVD que trancava, né? Eu levava o meu aparelho. Ele funcionando no meu aparelho, eu tirava e levava, porque às vezes não funcionava. A outra máxima é que tem que testar o filme no aparelho que vai exibir, né? E DVD tranca, então no meio trancava. Aí tinha um dilema, ir lá, tirar, dar uma sopradinha e voltar. Ou interromper, ligar a luz, pedir desculpa e voltar para o início e tal. Os transtornos que havia. Ou alguém, como eram salas improvisadas, está lá no meio. Sempre tem alguém que levanta para sair, por N razões, tropeça no cabo, desliga tudo, né? Ou alguém passa na frente do projetor e para, olha, tem uma sombra. De tudo, o improviso marcou isso. Mas ao mesmo tempo foi criando, e aí veio o diferencial do que nós chamamos de cinema para o mercado, ou cinema comercial. O cineclube não visa lucro. É uma associação de pessoas para organizar o público, para se apropriar desse tipo de conteúdo e debater. De preferência dando vazão àquelas produções que não têm vazão no cinema de mercado. E o que não tem vazão no cinema de mercado? Primeiro, a produção nacional. Se vocês pegarem as grandes bilheterias, o que está em cartaz de cinema segue o padrão norte-americano de distribuição. Aqui simbolizado na Globo Filmes, por exemplo, que segue. Geralmente são produções de televisão que vão para o cinema, usando os mesmos atores, a mesma forma, a mesma construção narrativa, os mesmos recursos da linguagem audiovisual. Então no cinema não tem espaço para curta e média metragem, não tem espaço para documentário, não tem espaço para filmes regionais. Agora com o barateamento a gente faz filmes com no celular. Tem o filme do Yuca que nós exibimos na Jornada de Santa Maria, do Marcelo Yuca.
ex-baterista do Rapa, que é o filme do roubo, do filme roubado da loja de filmes. Que é um filme filmado com câmera de celular e o circuito interno de uma locadora. Que é lá do Cavi, né? E aí o filme, curta, só para demonstrar. Tem locadora. Só para demonstrar como era possível, como foi possível